1 Coríntios, capítulo 15, verso 35. Mas alguém dirá: como ressuscitam os mortos? E com que qualidade de corpo vêm? Queridos irmãos, vamos discorrer a respeito de um assunto relacionado à glorificação. Assunto estudado hoje na escola bíblica, salvação. E vemos os aspectos da salvação. A regeneração, que é o novo nascimento, quando o pecador, nascendo de novo, se torna filho de Deus e tem uma transformação de dentro para fora por obra do Espírito Santo. A justificação é a intervenção de Deus em declarar justo o pecador que reconheceu Jesus como Salvador e Senhor. É um ato definitivo da parte de Deus, que é o justo juiz, e que agora declara esta inocência ao pecador culpado que tem Jesus Cristo como advogado. Isso lhe garante salvação. E temos também a santificação. A santificação é o processo do desenvolvimento da vida de um discípulo. É o seu crescimento espiritual, buscando ser semelhante a Cristo rumo à perfeição. E destacamos a glorificação. A glorificação é o ponto alto da consumação. É quando a salvação é definitiva diante de Deus. É aquele momento quando já não há mais nenhuma possibilidade de se corromper. E nisto está incluído as doutrinas da escatologia, ou seja, as doutrinas dos fins dos tempos. É o que apresenta toda a Bíblia em seus ensinamentos. E a grande dúvida que as pessoas geralmente têm é com respeito ao corpo. É esse corpo que vai para o céu? Ou será outro corpo? É este o assunto que temos em pauta, que está relacionado à glorificação. Temos que lembrar que quando Jesus morreu, tendo ressuscitado, saindo imediatamente do sepulcro, as pessoas se aproximaram dele e ele falou: não toquem em mim, porque eu ainda não fui glorificado. Então já vamos percebendo que a glorificação diz respeito a esta transformação do corpo que agora definitivamente habitará com Deus na eternidade. Eis o desafio dos ensinamentos bíblicos. E assim, esse texto que lemos faz parte de um contexto. Todo o capítulo 15 da Carta aos Coríntios fala a respeito disso, declarando que nós não podemos ser ignorantes a respeito de tais coisas. E fica claro que nem toda a carne é uma mesma, diz a Bíblia. Uma é a carne dos homens, outra é a carne dos animais, outra a carne das aves. Mostrando que mesmo na existência na terra há diferença, corpo e corpo. O humano, as aves, os animais, os peixes. Então há uma diferença, isso fica claro, é ilustrativo, é uma parábola mostrando que haverá sim uma transformação de corpo. Porque também aqui descreve que também existem corpos celestes e corpos terrestres. Então há diferença entre esse corpo que vive sobre a terra e o corpo celestial. Fica bem claro que as coisas estão definidas dentro do plano de Deus que criou o mundo, criou o homem para desenvolver um relacionamento com ele, para uma convivência com ele, vivendo com ele tal como ele é. O homem perdeu essa possibilidade ao pecar. Tudo foi iniciado no Jardim do Éden, mas o homem, por escolha própria, separou-se de Deus, trazendo condenação. Mas Deus oferece oportunidade para que o pecador volte à sua presença. É o tempo de vida que temos nessa terra, para reconciliação com Deus e voltar à convivência com Ele. Só que diz a Bíblia que carne e sangue não herdam o reino de Deus. Carne e sangue. Portanto, esse corpo, tal como ele é, não entrará no reino de Deus. Fica bem claro que existem corpos terrestres, esse corpo nosso, e corpos celestiais, o corpo dos anjos e o corpo que teremos depois da glorificação. É a glorificação que promove esta transformação total. Desta forma, a Bíblia declara que num momento nós vamos passar para a eternidade de duas formas, através da nossa morte física. Olha, essa matéria morte assusta muito e está muito relacionado ao fim dos tempos, à consumação dos séculos.
é muito comum falarmos que os sinais vêm acontecendo. Por exemplo, mortes. A vida inteira fala-se de guerras, de conflitos como sinal do fim do mundo. E as pessoas declaram, sempre aconteceram tais coisas. Mas vamos perceber, olha, aquele conflito na faixa de Gaza, quanta gente morrendo naquele bombardeio, quanto desespero envolvendo aquelas famílias, é assustador. Nós estamos orando por aquelas famílias. O conflito social na Colômbia, também gente está morrendo, numa proporção menor que os da faixa de Gaza, mas pessoas estão morrendo na Colômbia. Mas em outros lugares, pontualmente, em todas as épocas, pessoas morrem. Como também já vimos muitos tipos de epidemias, como pandemias. Mas agora, percebe o que está acontecendo? Esta pandemia envolve o mundo inteiro. Todos os dias morrem pessoas. As pessoas estão com muito medo, a morte está assustando. É um desespero total, porque muita gente morre a cada dia e as recomendações vão sendo feitas e as pessoas se esforçam e mesmo se esforçando estão sujeitos a morrer. Mesmo sendo vacinadas estão sujeitos a morrer. Mas em meio a tudo isso, ainda tem aquelas pessoas que não estão acreditando ainda. Estão brincando com a sorte e só vão perceber o perigo quando acontecer na sua própria casa, com seus parentes mais próximos. Então é assustador o que se passa. Mas o que estamos destacando é o fator morte. Todos estão morrendo, todos os dias pessoas morrem, o sofrimento é assustador. Então, pela primeira vez, o mundo inteiro está falando em morte. É o que mais se fala. A contagem de mortes acontece em todo dia e em todos os lugares. Isso é assustador. Morte é a coisa mais natural que existe. Mas como está acontecendo, assusta demais as pessoas. Então é necessário que haja morte para que o pecador passe para a eternidade. E esta morte física é a separação do espírito do corpo. Acontece também que o corpo vai para a terra e o espírito comparece diante de Deus para prestar contas. Uns para a salvação, outros para a perdição. Mas o fator morte leva o corpo para a sepultura e leva o espírito para um lugar chamado paraíso, aqueles que são discípulos de Jesus. E um lugar chamado inferno, ou Hades, estado de Hades, aquele que não aceitou Jesus ainda. Então, a existência do espírito fora do corpo é Hades, vem do grego, conforme está no Novo Testamento. Então, o estado de Hades é para todos, mas aquele espírito dos discípulos ficam no paraíso. E aqueles discípulos, dos que não são discípulos de Jesus, ficam num lugar já chamado inferno, mas não é o definitivo. É um estado transitório esse aí. Por que transitório? Porque haverá um outro momento. Outro momento é o arrebatamento, que é chamado a ressurreição dos justos, ressurreição dos discípulos de Jesus. O arrebatamento vai acontecer conforme está previsto na Bíblia. Num momento, num abrir e fechar de olhos, a 7ª trombeta vai tocar. E os sinais que são anunciados na Bíblia apontam para este tempo, mostrando quando vai se aproximando este dia. Ao soar a 7ª trombeta, aí acontecerá esta ressurreição. Aqueles que morreram como servos de Jesus Cristo, como discípulos de Jesus Cristo, vão ressuscitar. Aqueles que estão vivos, servindo a Jesus como discípulos dele, vão ser arrebatados, num abrir e fechar de olhos, serão arrebatados, levados às nuvens da presença de Deus. Isso se chama ressurreição, que acontecerá nesse momento do arrebatamento. E é aí que acontece a glorificação. A glorificação dos discípulos de Jesus é nessa hora. O que vai acontecer, portanto, nesse momento? Diz a Bíblia, nesse texto que lemos, nesse contexto aqui, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. Porque, diz a Bíblia, que a corrupção não herda a incorrupção. A corrupção não herda a incorrupção. Mas o que Deus há de fazer é o seguinte: nem todos dormiremos, diz a Bíblia, mas todos seremos transformados. Então, aqueles que já morreram, essa é a ideia de dormir, serão arrebatados, serão ressuscitados. Os que estão vivos, estes serão transformados, como diz. E isto no verso 52 declara: é num abrir e num fechar de olhos,
ao som da última trombeta, porque a trombeta soará. E os mortos vão ressuscitar primeiro, como dissemos. Eles vão ressuscitar. Vão ressuscitar incorruptíveis. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados. É o que diz a Bíblia. Então essa transformação vai ocorrer conforme está escrito na Bíblia. É necessário que o corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. Isso é glorificação. Esse corpo corruptível, sujeito à corrupção, será revestido da incorruptibilidade. Isso é glorificação. Também, o que declara aqui, esse corpo que é mortal se reveste da imortalidade. E isso é glorificação. Estamos sujeitos à morte. Na glorificação, o nosso corpo se tornará imortal. E quando o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprirá a palavra de Deus que está escrito: tragada foi a morte por Jesus Cristo, na vitória de Jesus Cristo, porque não mais haverá morte para aqueles que foram glorificados. Glorificação é o estágio final da salvação. É quando definitivamente estamos diante de Deus tal como Ele é, com o corpo agora transformado, não é modificado, é transformado. E está claro aqui, o que é mortal agora é imortal, o que é corruptível agora é incorruptível, o que é destrutível agora é indestrutível. E isto é glorificação. E esse momento já está chegando, meus queridos irmãos. Já está chegando e nós precisamos ficar atentos para isto, porque assim se completa a salvação. Mas a salvação, para se completar assim, precisa começar com uma decisão de fé. O pecador precisa arrepender-se de seus pecados, reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Pois, afinal de contas, Ele morreu e ressuscitou a fim de garantir vida eterna. E é aí que começa a obra de salvação na vida do pecador. Com a regeneração, o novo nascimento, o pecador se torna filho de Deus. A justificação é a ação de Deus para tirar a culpa do pecado de sobre o pecador. É também a santificação, o processo de desenvolvimento da vida, é crescendo a cada dia, se libertando dos defeitos, dos pecados, dos vícios e se santificando na presença de Cristo, à medida de Cristo. E a glorificação, que é essa consumação quando habitaremos com Deus para sempre. Não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento, porque estaremos glorificados na presença do Senhor. Mas é necessário que o pecador tome tal decisão. Desta forma, meus queridos irmãos, temos que pensar: e os outros? E aqueles que não são discípulos de Jesus? O corpo deles será transformado também? É fato que sim, porque após o arrebatamento, ainda haverá um processo de acontecimentos em relação aos que não são discípulos de Jesus, porque os mortos permanecerão na terra, na sepultura, até o dia chamado juízo final. Aí então, todos que não se tornaram discípulos de Jesus vão ressuscitar na presença de Deus perante o trono branco, o trono do juízo de Deus, para que eles mostrem por que eles não serão salvos. Os livros das obras, o livro da vida será aberto. E naquele instante, esta ressurreição é também transformação do corpo. O corpo também será transformado para a condenação. Porque, diz a Bíblia, aquele nome que não foi achado no livro da vida é porque tal pessoa foi lançada no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. É o lugar onde a pessoa vai sofrer para sempre, mas não vai morrer. O corpo não vai ser destruído, vai ser um sofrimento para sempre. Corpo celestial. Celestial não significa que vai para o céu. Significa corpo imortal, corpo indestrutível. Então, também os que não são discípulos de Jesus terão corpos indestrutíveis para viver na condenação do inferno para sempre. Mas o amor de Deus não deseja que seja assim. Ele convida a todos para a salvação. Ele convida você para ter essa certeza, essa segurança. Porque quando você nasce de novo, você se torna filho de Deus e nunca mais deixa de ser filho de Deus. Quando você aceita Jesus, você é justificado. Deus declara que você não é culpado porque Jesus levou sobre a cruz os seus pecados. Então você não é culpado. Então você está justificado para sempre.
No caminho da santificação, você luta com suas fraquezas. Você caminha com dificuldade. Você tropeça e às vezes cai. Mas Jesus é o seu advogado e te levanta e te sustenta. E você vai caminhando rumo à glorificação. Então, há oportunidade para você. Torne-se um discípulo de Jesus e essa será a sua realidade. Mas se você não se tornar discípulo de Jesus, não será assim. As coisas vão ser muito mais complicadas para você. Reconheça Jesus em sua vida como seu Senhor e seu Salvador pessoal. Hoje é o dia favorável. Faça sua entrega a Jesus e participe da obra de Deus, pois Ele convida você. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde para sempre. Oremos. Abençoa-nos, Senhor, diante da Tua palavra e aplica em nossa mente e coração a Tua vontade, despertando a todos para uma decisão firme, a fim de que caminhem como discípulos de Jesus hoje e para sempre. Abençoe todas as famílias que servem ao Senhor e cada dia estejam mais firmes nesse compromisso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.